Mas, enfim, então vamos ao tema da live especificamente, tá? Então, se alguém puder depois deixar um comentário na live, né? O tema começa às 17, 18 minutos para eu fazer o recorte, tá? Qual que é a notícia? Então, vamos à notícia. Por aqui, fica melhor. Teve uma decisão do STJ, e essa decisão do STJ é um agravo regimental no recurso em habeas corpus, tá? E essa decisão, ela basicamente isenta o CAC do crime de porte ilegal, em razão de o fato dele não estar de posse de uma GT, né? Então ele tinha o CR, o CRAF, estava sem a GT, mas com a arma municiada e em deslocamento, certo? A decisão é no sentido de que o fato dele não estar de posse da GT, apesar de ter a GT emitida, se tornaria um irrelevante jurídico, ou seja, não há bem jurídico tutelado sendo infringido a ponto de permitir a persecução penal do Estado, certo? Aqui o que diz o Fernando. Tinha GT emitida e válida, mas não trazia GT consigo quando estava em deslocamento. Então, é importante colocar aqui. Não é que ele não tinha GT. Não é caso de, mas eu sou CAC não comete crime de porte ilegal, essas teses furadas aí, tá? Não é nada disso, certo? O que é? O cara tem CR, estava com o CRAF da arma, tinha a GT emitida e válida, ele só não estava de posse da GT no momento da abordagem por um simples esquecimento, entendeu? Então, o que acontece? Abordado. Para onde que está indo, cidadão? Estou em deslocamento para treinamentos e competições. Não é, eu estou indo para levar a avó no médico, eu estou portando arma para me defender, não é nada disso. Estou em deslocamento para treinamentos e competições. Então, apresenta o documento. Tá aqui o CR, tá aqui o CRAF, puta, cadê a minha GT? Não sei. Não, mas eu tenho a GT, tá aqui, eu tenho, tá emitida, eu vou buscar e não sei o que, não sei o que. E mesmo assim, levaram e prenderam por porte ilegal de arma, certo? Esse é o primeiro ponto, tá? Eu sei que tem muita gente que pega a arma, pega o CRAF, aí vai tirar a GT demora e fica sempre perguntando, praticamente toda live que é aberto, né, dos tribalistas, do Polon, né, todo mundo pergunta, posso ir com a minha arma sem a GT? Não é essa a situação, pessoal, não é essa a situação, né? O meu medo dessas notícias que saem é que todo mundo já presume que vai, no seu caso, ter o melhor dos casos possíveis, certo? Então, é importante ter essa informação para demonstrar que foi absolvido, certo? Mas não é um negócio que virou oba-oba, certo? Você pode conseguir uma absolvição, né? E aqui eu vou trazer, eu vou comentar algumas coisas aqui do chat, vou trazer esse panorama para vocês, tá? O superchat, que o homem da montanha não está habituado com tanta tecnologia embarcada no elevador panorâmico. É bem isso, Edmar, é bem isso. Agradecer o Derek, que mandou aí uma contribuição. Será que um dia sai efetivamente na cidade do Paraná? Sai, vai sair, já vai sair. O Wagner Neri. Existe a possibilidade de ter um GT digitalizado no telefone celular do atirador por conta de se esquecer o GT impresso? Wagner, com as GTs com QR Code, isso fica inclusive melhor, entendeu? Eu tenho impresso, como a minha GT já é com QR Code, o CR também, o CRAF da arma que eu tenho utilizado no porta-abacaxi também. Então, o que eu faço? Eu tenho no celular, e eu imprimi várias cópias do documento aí em todo lugar que eu tenho. Eu venho com 2 malas, em cada mala tem uma GT, eu deixo uma no porta-luva do carro e ainda ando com mais uma no bolso, né, dobradinha, e ainda vou mandar fazer aquela diminuidinha lá, num tamanho que dê para ler o QR Code e carregar tudo dessa forma, entendeu? Então, você fica bem seguro. Nesse caso específico, considerando o tempo, provavelmente a GT era impressa, ainda não era com QR Code. Eu não sei se a GT sem QR Code digitalizada vai ser aceita, entendeu? Mas é melhor você ter do que não ter, certo? Seguro não morre de velho, seguro morre de velho, né? Agradecer ao Renato, tá? Então, o primeiro aspecto que eu queria trazer dessa questão, tá? O que é importante notar aqui, ó? Se vocês olharem, é agravo regimental no recurso em habeas corpus, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele foi preso, foi denunciado, certo? Aí, ele entrou com habeas corpus, foi indeferida a liminar, tá? Ele entrou com recurso contra o indeferimento da liminar, foi indeferida a liminar em sede de recurso,
E daí, em indeferida a liminar em sede de recurso, ele entrou com agravo regimental, e daí no agravo regimental é que isso foi deferido, tá? O que isso significa? Significa que entre o tempo dele ter ser preso e sair essa decisão, devem ter passado muitos e muitos meses, certo? Tempo suficiente para ele, por exemplo, receber uma intimação do Exército, pelo menos suspendendo o CR dele, certo? Se não foi o caso dos caras quererem cancelar o CR dele. Então, assim, no mínimo, ele teve muita dor de cabeça e um advogado que chegue ao trabalho de levar o processo em agravo regimental no recurso em habeas corpus lá no STJ, não foi barato, tá? Os advogados são o doutor Anderson Rodrigues de Almeida e o doutor Matus Ariel Oliveira Silva Gassi, tá? Lá de Santa Catarina. Tem que parabenizar aqui os advogados que manejaram o processo, tá? Não é fácil de fazer, eles devem ter um profundo conhecimento, devem ser ótimos advogados aqui. Parabenizo os colegas pelo trabalho feito, tá? É o tipo de trabalho na área criminal que foge da minha alçada, seria alguma coisa que eu não teria condições de fazer, não é a minha área, né? Lembrando, minha área é direito público, não é direito criminal, certo? Então, um belíssimo trabalho que não deve ter sido barato, tá? Não deve ter sido barato. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar claro nessa live é o seguinte: tomem a informação que vai ser passada com a devida cautela. É uma decisão em agravo regimental, no recurso em habeas corpus, lá no STJ, manejada por advogados muito provavelmente habilidosos e que, portanto, devem custar o equivalente à habilidade, certo? O advogado habilidoso não custa a tabela da OAB, certo? O advogado habilidoso custa a tabela da OAB mais 50%, 100%, 200%, alguma coisa assim, certo? Então, há custo em fazer isso, certo? Então, pessoal aí vê as notícias já, maravilha, né? Dane-se a GT, deixa a GT em casa, certo? Não é assim que a coisa funciona, tá? Tomem o cuidado de manter a sua atividade com as devidas cautelas, certo? Essa decisão é muito boa porque há uma mudança de paradigma que ela precisa se espalhar, certo? Tá lá no topo, lá no STJ, com o presidente da quinta turma que foi nomeado em 2021, certo? Ele assumiu como presidente da quinta turma em 2021, tá? Para isso se espalhar, para chegar lá no delegado e o delegado concordar com essa decisão, vai um tempo, tá? Que é o comentário do Rei Targes. Aqui um abraço para o Rei. Agradeço o Rei me deu de presente uns alvos lá, uns alvos que por conta da pré-campanha eu só pude experimentar uma vez. Mas depois que passar isso daí, eu vou voltar a usar os alvos lá que o Rei me deu de presente. Obrigado aí, Rei. Então, o primeiro, um abraço para a Edna, a minha tia do Zap preferida, e um abraço para o Zico de Belém, que está sempre aí nas lives. Um abraço, Zico. Passando essa confusão aí, acho que talvez eu faça aí tire umas férias aí para Belém aí. Aí se eu for para lá, a gente combina aí da gente se conhecer pessoalmente, tá? Se não, nos conhecemos no 9/7 lá. Lembre-se de mandar uma mensagem para mim para a gente se encontrar em algum lugar. Então, gente, voltando aqui à decisão especificamente, tá? O que ficou decidido aqui? Eu vou analisar a decisão bem por cima, porque uma análise mais profunda, eu tenho certeza que vai ser feita pelo Fabrício Rebelo, que tem uma competência muito maior que eu para falar dos aspectos jurídicos da situação, e acredito que outras pessoas também farão aí análises da decisão. Então, eu não vou me aprofundar no aspecto jurídico do ponto de vista do direito penal. Eu quero me ater mais ao aspecto jurídico-político da decisão, certo? Então, aqui a decisão, agravo regimental, interposto por fulano contra a decisão que negou o provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, tá? Então, muito provavelmente, eu não tenho muito conhecimento do processo penal, mas presumo que ele entrou com habeas corpus, não saiu liminar, aí saiu sentença, a sentença foi desfavorável, aí ele entrou com recurso ordinário contra essa decisão de indeferimento do habeas corpus, aí foi indeferido esse recurso, e daí ele entrou com um agravo, provavelmente entrou com recurso ordinário, foi indeferido, aí ele entrou com recurso no STJ contra o indeferimento do recurso,
e daí foi indeferido, a liminar no STJ, e daí entrou com agravo regimental para ser revisto pelo presidente do tribunal, né? Não, então, habeas corpus, indeferimento de liminar, agravo para o tribunal, do indeferimento da liminar, indeferido, agravo para o tribunal, agravo para o STJ, indeferimento da liminar do agravo, e daí agravo regimental. Então, uns 4, 5 passos antes de chegar nesse ponto, né, advogados em geral cobram por passo, né, por passo. Então, ele gastou do habeas corpus, agravou do agravo do habeas corpus, aí do recurso, do agravo do habeas corpus, aí do recurso para o STJ, do outro recurso para o STJ. Então, não deve ter sido um serviço barato, até porque a quantidade de trabalho não é pouca, né? Então, a gente tem essa situação. Eu vou pegar aqui o comentário do Rony Cassiano, que é exatamente isso que eu quero comentar. Você acha que essa decisão demonstra o começo de uma nova visão por parte das autoridades quanto ao direito armamentista? Sim, acho que sim, e é isso que eu vou colocar, tá? Então, vamos olhar aqui, né? Diz que a decisão juntou precedentes de trancamento de ação penal sem qualquer vínculo com o caso concreto, pois a existência do porte de trânsito de arma é um fato incontroverso a dispensar o exame aprofundado de provas, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Provavelmente o habeas corpus dele foi indeferido porque disseram que isso era questão de mérito e puta que pariu o carro de som. Ele diz que não é o caso, que é uma análise de simples análise documental, então cabe habeas corpus e requer a decisão, a reconsideração do deciso, né? E daí, tem aqui as manifestações, eu não vou adentrar aqui. E o importante é isso aqui, ó. Conclui-se da leitura do referido voto condutor que o agente possui registro da arma de fogo e guia de tráfico para transportá-la da sua residência até o clube de tiros, tendo o agente apenas se esquecido de levar consigo a referida guia. Não é possível a imputação de uma conduta como típica, ou seja, criminal, para um agente sem analisar a proporcionalidade entre o fato e a respectiva sanção penal. Na hipótese, o agente possui o certificado de registro para a prática de tiro, bem como a guia para transporte, e o Ministério Público ofereceu denúncia apenas por ter o agente se olvidado de carregar consigo a referida guia quando se deslocava da sua residência para o clube. Dessa forma, conclui-se que a tipificação dessa conduta como crime ofende o princípio da proporcionalidade e deve ser repelida, por não encontrar abrigo no moderno direito penal. Assim, não pode considerar típica a conduta de transporte da arma até o clube de tiros, em virtude do agente ter se esquecido de carregar consigo a guia do tráfico que o mesmo possui. A simples ausência de cumprimento de uma formalidade não pode fazer com que o agente possa ser considerado criminoso, até porque ele é colecionador de armas e não praticou nenhum ato que pudesse colocar em risco a comunidade de terceiros, pois a sua conduta não pode ser considerada como ilícito penal. Tá? Daí, junto alguns precedentes aqui, certo? Ante o exposto, dou provimento ao presente agravo regimental para conhecer e prover o recurso ordinário com absolvição do réu, ora recorrente, nos termos do artigo 3863 do Código de Processo Penal, que eu acho que é absolvição própria, né? Ou seja, reconhece que não teve efetivamente conduta criminal, tá? E daí, quais são os meus comentários em relação à parte política disso? Tá? A parte jurídica eu vou deixar para o pessoal que entende mais, tá? É justamente o comentário do Rony Cassiano, tá? Dessa vez, o direito, nas primeiras instâncias, na delegacia, no primeiro grau, no MP, no segundo grau, né? Em todas essas instâncias, o direito pulou pela janela, ou foi jogado pela janela, né? Foi jogado pela janela. Mas ficou penduradinho, só com 2 dedinhos lá, pendurado na janela, lá, tremendo, quase caindo, certo? Aí, o desembargador, deixa eu ver aqui o nome dele. Aí, o desembargador Joel Ilan Paciornik, certo? Foi lá e agarrou as mãos do direito e puxou ele de volta pela janela, certo? Então, o direito é esse mesmo, certo? Você pega vários outros casos, posse de droga, tráfico de droga, gente com arma, gente com bandido, né? Bandido mesmo, com arma. Esses argumentos de sopesar o tipo penal, o descumprimento da lei e a gravidade da persecução penal e verificar que o descumprimento da lei é proporcionalmente muito pequeno, a ponto de impedir que se utilize da persecução criminal, isso é comum no direito brasileiro. Isso é muito comum no direito brasileiro. É por isso que bandido não fica preso, meus amigos. É por isso que bandido não fica preso, certo? Essa coisa de desproporcionalidade da pena, né? Impossibilidade da persecução criminal por conta de ilícito que, em tese, é tipificado, mas
mas nesse caso específico não há vítima, nesse caso específico o bem jurídico tutelado não é o suficiente para justificar. Isso é comuníssimo no Brasil. Isso é sempre, exceto quando é um cidadão cumpridor da lei armado. Aí não, aí é pau e cadeia, né? Aí a juizada vira alborguete. Aí caralho, né? Dessa forma que faz, tá? Então, a gente tem na prática, né, esse desvirtuamento nas nossas instituições. Na hora que é um bandido mesmo, um marginal, aí não, veja bem, porque não podemos, né, porque é pobre vítima da sociedade, porque se a gente lançar na cadeia e não sei quê, aí o que será dessa pessoa? E não haverá regeneração, e não haverá reinclusão na sociedade, pipipi, popopó, passa um pano e libera o cara, certo? Aí quando é um cidadão cumpridor da lei, armado, pego em alguma burocracia idiota, aí é pau, entendeu? Aí não, vamos tirar o réu primário dele, vamos tomar as armas dele, vamos, né, fazer acontecer, né? Por quê? Porque o que acontece? Qual que é a ideia do pessoal? O cara já é um marginal mesmo, entendeu? Já tá com a ficha suja, já tá um a mais, um a menos, não vai fazer diferença nenhuma. Preso mesmo não vai ficar, então dane-se, não vamos ter o trabalho de perseguir ele, certo? Sem contar que, coitadinho, ou dó, né? Ele tá nessa situação que não teve oportunidade, pipipi, popopó. Aí vê um cidadão de bem que está se desfazendo das amarras do Estado, e esse que é o grande ponto, né? Eu, inclusive, comentei esses dias com um outro pré-candidato, né? Eu disse, olha, o que você tem que entender é que o público dos CACs, né? Esse papo de, porque eu apoio o aumento do apoio à polícia, eu apoio comprar mais viatura, eu apoio comprar arma para a polícia, eu apoio o aumento do efetivo policial. Esse é um papo que não encanta os CACs, né? Não encanta o cidadão que pretende ter e portar uma arma, certo? E muitas vezes o cidadão é refratário a esse papo, por quê? Porque, meu amigo, se você decidiu e se você sente a necessidade, só esperar aí que ele está indicando para mim que o sinal ficou ruim. Caiu alguma coisa, hein? Voltou? Como é que tá? Puder me dar um retorno? Voltou, né? Voltou. Então, voltando à história, vou recomeçar porque eu não sei em que ponto que interrompeu. Eu estava comentando com ele e ele disse, eu disse, olha, esse papo de, não, eu apoio mais viatura, eu apoio mais efetivo policial, eu apoio mais isso é uma coisa que não encanta os CACs, tá? É uma coisa que, inclusive, para o pessoal que apoia o direito do cidadão armado, pode ser um papo refratário, né? Porque o que acontece? O cidadão que decidiu ter a sua arma e pretende ter um porte de arma, o que acontece? Ele já entendeu que, na verdade, a segurança. Esperar aqui que travou. Voltou? Ele já entendeu que a segurança pessoal tem que ser feita de forma individual. E a segurança pessoal é completamente diferente da segurança pública. Então, quando a gente está falando de porte de arma, direito à legítima defesa, esse papo de, não, eu apoio o cidadão armado e eu vou investir em viatura, eu vou investir em efetivo policial, eu vou investir nesse tipo de coisa, são assuntos que não têm a mesma linha, eles não se conectam. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entendeu? E eu passei isso para ele. Então, o que acontece? Por que existe essa sanha dos integrantes do Estado em punir, né, o cidadão de bem que tem uma arma e comete alguma irregularidade de alguma burocracia idiota? Por que existe essa sanha? Porque eles percebem que o cidadão de bem armado, ele entendeu essa diferença. Legítima defesa é uma coisa, segurança pública é outra coisa, completamente diferente. Legítima defesa é, eu vou me defender do bandido. A segurança pública vem depois para, se ele sobreviver, meter ele na cadeia. Entendeu? Mas a minha segurança, quem faz sou eu. Certo? Inclusive contra abusos do Estado. Certo? Então, a segurança pessoal é quase isso, Eduardo. O Eduardo comenta aqui: a segurança pessoal deve ser acessória à segurança pública. É quase isso. A segurança pessoal é primordial. A segurança pública é acessória, né? Então, o que acontece? Assim,
A segurança pessoal é fazer o almoço, certo? A segurança pública é limpar o salão depois, entendeu? Né? A segurança pessoal é fazer o churrasco, servir o churrasco, as pessoas comerem o churrasco. Segurança pública vem e limpa o salão depois, entendeu? É só isso, certo? E daí o que acontece? Por isso que existe essa refração e essa perseguição contra o cidadão de bem armado, tá? Justamente porque eles percebem que as pessoas que entenderam isso, elas se questionam se realmente vale a pena financiar de forma tão grave o Estado, certo? Que é o que acontece com a maioria dos CACs, certo? Que é o que acontece com a maioria dos CACs. O cara tem a arma, a própria arma, ele já desistiu da segurança pública, entendeu? Essa aqui é a verdade. Porque a pessoa que não tem arma, ela ainda acredita que ela vai ligar 190, ela está colocando a segurança pessoal dela, né, na ponta do telefone. Se acontecer alguma coisa, eu vou ligar o 190, certo? Que é muito diferente da pessoa que entendeu a necessidade de ter uma arma e portar uma arma, que ela pensa assim, não, se acontecer alguma coisa, nós vamos resolver fazendo uma ótima empunhadura, né? É assim que resolve, certo? Depois a gente chama a polícia, né? Depois a gente chama a polícia para solucionar o que vier depois, né? Se necessário ainda, digo, se necessário, tá? Existem situações onde chamar a polícia pode não ser uma boa ideia. Por exemplo, fez, resolveu, ninguém se machucou, o amiguinho lá, vítima da sociedade, saiu correndo, meu amigo, eu não chamaria a polícia, não. Eu não chamaria. Mas isso é a minha decisão pessoal, não estou recomendando ninguém fazer nada, tá? Cada um faz o que quer e arca com as consequências do que decidiu fazer, tá? Então, olha lá, o GDHS. O Eitraub disse em entrevista ao UOL que não mexeria na legislação de armas, que deixaria como está. Esses são os nossos pretensos conservadores que almejam poder. Então, GDHS, esse é um ponto importante que eu tenho posto para o pessoal que é da direita, mas não é da direita armamentista, tá? Eu digo para eles, cara, vocês têm que pegar e tirar o seu CAC, né? Comprar a sua arma e portar no abacaxi. Porque quem não tirou o seu CAC, e tirar o seu CAC é tirar o seu CAC de verdade. Entrar no Sigecorp, pagar a GRU, esperar mais de uma semana para compensar, né? Dar entrada nos documentos, passar lá mais de 45 dias, 60 dias esperando, tomar uma pendência, não conseguir cumprir a pendência, perder aquela GRU, perder aquele tempo, ter que dar entrada de volta, vai passar pelo calvário, e daí depois que conseguir ter a sensação de portar no abacaxi estando totalmente legal e ficar preocupado com quando passa numa blitz mesmo, estando totalmente... O cara não experimentou isso na pele, ele não tem a mínima condição nem de propor uma solução para a legislação, porque ele não sabe qual é o problema, tá? Eu comparo esses conservadores, né, aos alcoólatras que não admitiram que são alcoólatras, certo? O primeiro passo para você solucionar um problema de alcoolismo é você admitir que tem um problema de alcoolismo, certo? Então, o que é esse pessoal? É esse pessoal de direita, só ver aqui que a transmissão está dizendo, esse pessoal que diz que é de direita, tá? Mas está indo nos alcoólicos anônimos dizendo que estão indo só para acompanhar alguém, entendeu? Não tem como esse pessoal resolver um problema que eles nem sabem que existe, certo? É por isso, por exemplo, que eu tenho um pé atrás com candidatos armamentistas que vêm do setor da segurança pública, entendeu? Porque muitos deles não passam por esse problema que a gente passa. Eles têm arma porque a corporação deu a arma para eles, eles têm munição porque a corporação forneceu munição para eles, né? Eles nunca passaram pelo calvário que o cidadão de bem que pretende estar armado passa, né? Eles nunca sentiram aquele calafrio, né? De, pô, será que eu vou sofrer um abuso de autoridade mesmo estando completamente legal, entendeu? Você ser abordado numa situação completamente legal e ainda ter o medo de sofrer um abuso de autoridade, eles nunca passaram por isso. Então, ou eles têm que ter alguém que bem lhes oriente, que lhes repasse essa informação, certo? Ou então, muito provavelmente, eles não vão performar depois, porque é impossível você resolver um problema que você não entende que existe, entendeu? Então, mas voltando ao tema específico da live, o que essa decisão do STJ representa? Ela representa uma mudança de paradigma, né? É uma decisão onde o direito não pulou pela janela, o direito foi aplicado como sempre é aplicado, certo? Como é aplicado para todos os demais casos
apesar de estar falando de arma. E esse é o ponto importante, né? Essa é a situação interessante. Lá no topo, alguém lá no topo disse: olha, mesmo em se tratando de cidadão de bem armado, o garantismo penal vale. Se vale para o cara que é marginal mesmo, se vale para o cara que é traficante mesmo, tanto mais deve valer para um cidadão que é cumpridor das leis e cometeu um pequeno equívoco que tem irrelevância jurídica. Porque o que a falta da GT autoriza na prática? A falta da GT consigo, né? Não a falta da existência da GT, mas a falta da GT autoriza consigo, autoriza no máximo a condução para averiguação. Você foi abordado, né? Tá indo para onde? Estou em deslocamento para treinamento e competição. Tá armado? Tô. Carregado municiado? A pronto uso. Tem a documentação? Tenho. Ó, tá aqui o meu CR, tá aqui o meu CRAF. Opa, peraí. Não, puxa, esqueci a GT. Esqueceu a GT? O que é lícito de ser feito? Mas você tem a GT? Não, eu tenho a GT, eu tenho. Onde é que está? Está em casa. Você pode pedir para alguém trazer? Posso pedir para alguém trazer. Então, vamos conduzir o senhor para a delegacia, pede para alguém trazer a GT até a delegacia, trouxe a GT na delegacia, a gente confere e te libera. Esse deveria ser o correto, e é isso que a decisão do STJ está dizendo. Olha, se você está com toda a documentação, CR, CRAF, GT, a situação tem que ser resolvida na abordagem, certo? Se você somar isso à decisão da STJ, que diz que a abordagem não pode ser aleatória, não pode ser por sexto sentido, não pode ser por nada disso, então você já tem que ter um motivo para ser abordado. Segundo, foi abordado, está com toda a documentação, não tem essa história de condução para averiguação. Vai averiguar o quê? Você já está com toda a documentação original na mão? Libera o cara. Ah, o cara esqueceu a GT, mas diz que tem a GT. O que a lei exige? Exige que você tenha a GT. Você estar consigo, estar com a GT consigo, é o que permite que o policial faça a conferência em loco e não precise conduzir para nenhum lugar para averiguação. Você está sem um documento, qual que seria o correto? Que é isso que essa decisão da STJ está dizendo, certo? Qual que é o correto? O correto é, você esqueceu um documento, mas você tem o documento, eles lhe conduzem para a delegacia, alguém traz o documento, aí sim. Por que é uma condução para averiguação? Para averiguar a veracidade da informação de que você tem o documento, certo? E o que está acontecendo? Essa decisão vem lá de cima. E isso é uma mudança de paradigma, porque quando essa decisão vier lá de cima, os outros casos que vierem de baixo, se forem diferentes, se o advogado conseguir conduzir a decisão e ela subir e ela parar lá em cima, muito provavelmente a decisão vai ser reafirmada. Se a decisão é reafirmada, essas decisões acabam sendo comunicadas para as instâncias inferiores. Vai chegar uma hora que o tribunal vai começar a decidir que também, olha, só o caso da falta da documentação não é suficiente para a denúncia. Quando os tribunais começarem a decidir assim, forma-se a jurisprudência, fixa-se a jurisprudência. E daí ela chega nos juízes, certo? Chegando nos juízes de primeira instância, os juízes de primeira instância vão acabar rejeitando as denúncias. Rejeitando as denúncias, o Ministério Público vai entender que não adianta denunciar, e daí o Ministério Público não denunciando, muito provavelmente uma hora ou outra vai chegar nos delegados, certo? Mas isso é mudança de paradigma, vai demorar para se espalhar, tá? Então, para a gente chegar no final da live, tá? Duas coisas. Não é porque decidiu no STJ que virou regra e isso daí vai ser aplicado nas abordagens pelas autoridades policiais, tá? Não conte com o ovo no cu da galinha, tá? Não conte com o ovo no cu da galinha. O que essa decisão significa? Significa que se você for preso, você tiver sem AGT, se você tiver o dinheiro para pagar bons advogados que consigam subir o seu recurso até o STJ, pode ser que ele resolva o seu problema. Não é garantido, mas pode ser que ele resolva o seu problema, tá? Por enquanto, é isso. Então, leve sim a AGT, né? Exemplo, eu fui com o Thiago, do Diário do Atirador, para a gente atirar num clube quando ele esteve lá em casa, certo? Eu já estava no meio do caminho e ele lembrou que esqueceu a GT. A gente voltou para buscar a GT. Não, Michael, STJ é terceira instância. STJ é terceira instância. Para você acessar o STJ e ter o seu recurso analisado pelo STJ, como aconteceu aqui nesse caso, tá? Não é fácil, tá? Os advogados aqui que conseguiram a façanha de ter o recurso analisado e deferido são ótimos advogados, tá? Dr. Anderson e o Dr. Mataus são ótimos advogados, tá? Significa que não são advogados baratos. Não é qualquer trezentão que resolve uma pica dessa, não, tá? Então, esse é o primeiro alerta a ser feito.
Eu vejo o pessoal postando as notícias na internet, tem muita gente que acha que virou oba-oba, virou regra e já está sendo aplicado por todo mundo, né? Vai pegar e vai dar carteirada lá no seu guarda, e o seu guarda vai liberar porque o STJ decidiu, tá? Não é assim que a banda toca. Qual é a boa notícia? Há o deslocamento da janela de Overton. Lá em cima, a coisa mudou de figura, o direito não foi atirado pela janela. É sinal de que isso vai acabar descendo, certo? Vai acabar descendo. No futuro, pelo amor de Deus, entendam isso, tá? Mas é uma ótima notícia, porque sim, está havendo uma mudança de interpretação naquilo que a gente chama de establishment, né? Ou seja, vocês vejam, não há nenhuma mudança de legislação, não há nenhuma mudança de regra, certo? O que fundamenta essa decisão? Uma interpretação muito antiga de garantismo penal que está sendo aplicada de forma diferente. Em que sentido? Garantismo penal, por bastante tempo, valeu só para vagabundo, para marginal. Garantismo penal é só para bandido, certo? Dessa vez, o garantismo penal se aplicou para um cidadão de bem, certo? Então, na minha interpretação, essa é a grande notícia a ser interpretada. Do ponto de vista jurídico penal, é a mesma coisa que eu aprendi lá na faculdade, lá em 2000 e bolinha, entendeu? As torres gêmeas estavam de pé ainda quando eu estava aprendendo essa porra aí, certo? Só que não valia pra gente, né? Falou em arma, o direito pula pela janela, né? É uma luz no fim do túnel, aonde o falou em arma, o direito pula pela janela, vai deixar de ser aplicado, se Deus quiser, certo? Então, é isso, né? O Igor Metz lá, tem que mudar realmente a cultura. Só as decisões não fazem milagre, mas ajudam. Essa decisão é uma decorrência da mudança de cultura. Muito provavelmente, eu não fiz a pesquisa, mas se for analisar, muito provavelmente esse desembargador, ele deve ter um contato, ele já deve ter ido em um clube de tiro, ele deve ter analisado, e quando chegou na mesa dele, ele lembrou. Ele falou assim, não, esse cara aqui não merece ser perseguido pelo Estado, entendeu? Então, tudo isso é decorrência do deslocamento da janela de Overton, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no chat e vamos responder algumas coisas e iniciar. Tem que dar uma trabalhadinha aqui também, tá? Olha lá, o comentário da Edna. Eles estão saindo do ativismo judicial e voltando para o direito. É isso, a aplicação simples do direito, né? O GDHS. Todos os meus documentos hoje são digitais, CRAF, GT e CR. Levo eles no celular em PDF, já que possuem QR Code. No entanto, nunca esqueço o carregador de celular. GDHS, imprima também, tá? Imprima também. Não conte só com a tecnologia, tá? Eu vou te explicar por quê. Eu já passei por uma situação de combate real, tá? Já passei por uma situação de agressão à minha vida real, tá? Assim que a situação de agressão acabou e eu me restabeleci, tá? Eu fui ligar para a polícia. Cadê o meu celular? Cadê o meu celular? Entendeu? E aí é uma situação complicada você confiar num dispositivo de tecnologia especificamente, tá? A grande vantagem dos documentos digitais é o fato de que eles não precisam ter forma própria. Você consegue imprimir ele em qualquer formato que o QR Code permaneça. Porque, na verdade, o documento é o QR Code, certo? Então, o que acontece? Qual que é a minha recomendação? O que eu faço, certo? Eu tenho acervos que ainda tem guia em papel, que ainda tem CRAF em papel. E eu tenho acervos que são todos digitais, certo? Tanto o CRAF quanto a GT são digitais. Então, eu priorizo, quando eu vou fazer o meu porta-abacaxi, eu priorizo importar os documentos, os acervos, que eu tenho os documentos digitais. Por quê? Porque eu imprimo, certo? E saio de casa, dobro os papéis, enfio no bolso, enfio no porta-luva do carro, enfio na mala. Agora que eu estou fazendo muita viagem, né? E estou fazendo as viagens utilizando o porta-abacaxi no deslocamento para treinamentos e competições. Afinal de contas, as minhas viagens são para treinamentos e competições e conhecer os diversos clubes de tiro do nosso Paranazão, certo? O que eu faço? Eu imprimo 3 cópias. Uma fica no porta-luva do carro, uma fica na mala do notebook e outra fica na minha mala normal, certo? Então, a qualquer momento, eu tenho acesso ao documento e isso é importante, né? Porque, por exemplo, a gente estava num deslocamento para um clube de tiro esses tempos atrás e no meio do caminho, um dos colegas que estava no carro
o colega que estava dirigindo o carro esqueceu a mochila dele. Aí ele tinha que voltar. E a gente tinha hora marcada para chegar no próximo clube. Aí o que, que a gente fez? A gente passou um abacaxi para o outro carro, certo? Peguei a malinha do notebook e passamos para outro carro, certo? Na hora de passar para outro carro no meio do trânsito, você vai lembrar de pegar documento? Não vai lembrar, entendeu? Mas mudei de carro, como eu peguei a malinha do notebook, eu estava com a documentação do meu abacaxi ali comigo, certo? E tinha uma outra cópia dentro do carro que eu saí, e tinha uma outra cópia lá no hotel, dentro da mala, e eu ainda tinha uma cópia no meu celular, entendeu? Então, seguro morreu de velho, certo? O pessoal que está saindo com os documentos digitais, não confiem só no digital. Tem uma versão impressa, se possível, mais de uma versão impressa, tá? Inclusive, para esses documentos digitais, você pode utilizar, mandar fazer uma carteirinha e tal, diminuída, desde que o tamanho seja suficiente para você conseguir ler o QR Code, tá correto, tá? Não confiem só no digital, porque a chance de dar cagada é grande, tá? O Thiago Lima, eu tenho uma pasta na nuvem com tudo digitalizado. Não sei se aceitariam, mas já é alguma coisa, mas sempre levo os originais. É isso aí, Thiago. Se você tiver seus documentos para averiguação, aí na condição para averiguação, você pede lá na delegacia, teu advogado vai conseguir te ajudar, entendeu? Dá uma carguinha no teu celular, confere ali a documentação, um advogado consegue desenrolar isso na delegacia tranquilamente, tá? O Vinícius Brito, acho que nem precisava da delegacia, só aguardar alguém trazer no local e acabou. Vinícius, eu não sei se dá para fazer isso, porque em tese, o trabalho da Polícia Militar se encerra quando ele tem entrega na delegacia, certo? Então, a Polícia Militar, ela atende a situação, verifica que há um potencial de crime, o policial militar te conduz para a delegacia, e, em tese, ele deveria simplesmente fazer um registro simples ali e ir embora, entendeu? Porque o emprego da Polícia Militar tem um alto custo, certo? Daí, pelo princípio da eficiência, os policiais militares têm que ser liberados antes, tá? Eu, por exemplo, nunca entendi esse papo de o bandido ser liberado antes da polícia militar, entendeu? Isso daí é uma demonstração clara de ineficiência da polícia civil nessas situações, entendeu? Eles estão descumprindo o princípio da eficiência quando eles agem dessa forma, porque o correto seria a polícia militar te entregou na delegacia, entregou os corpos de delito, né, as evidências do crime, etc. A prioridade seria, toma o depoimento do policial militar rapidinho ali, ou pega só o BOPM lá e libera os policiais, libera a viatura, porque é um equipamento caro, é um custo elevado, é uma força de trabalho altamente especializada. O cara ficar lá na delegacia a madrugada inteira, lá esperando, isso daí tinha que descontar do salário do delegado o custo do PM parado lá na delegacia, entendeu? Inclusive faz parte do meu planejamento aí do futuro, certo? Essas palhaçadas de PM presa na delegacia lá, vamos viabilizar, cobrar, descontar do salário do delegado, essas palhaçadas aí. Estamos evoluindo. Direita sócia maior que direita libertária. Exatamente. Né? Não, estamos evoluindo. Direita sócia, de direita sócia para direita libertária. Exatamente. Olá, o Thiago Lima. Vocês não estão ouvindo o César, ficam só conversando aqui no chat. Eu também só lembro. Deixa o pessoal conversar, Thiago. O Maicon RVL. Essa decisão pode ser usada na primeira instância? Pode, ela é jurisprudência, né? Tenho vários crafts físicos. É possível fazer um processo para converter em digital antes do vencimento? Sim, irmã. Não sei, Marco. Se tiver, me avisa que eu vou fazer também. Acho que daí tem que fazer não sei, não vou me meter que eu não sei, né? Então, gente, é isso. Vou encerrar aqui a live. Depois eu faço um recorte, dou aquela acelerada e depois lanço um recorte dessa parte mais importante aí, né? Agradeço a audiência do pessoal, agradeço ao pessoal que prestou atenção na informação. Tá? Agradeço o apoio que eu tenho visto aí nas andanças pelo Paraná, está sendo bastante emocionante, dá para dizer que é emocionante. Eu fico, às vezes, abismado com o quanto o trabalho feito aqui toca as pessoas e vai além. Né? As anedotas já foram contadas no início da live, né? Então não tenho novas anedotas.
e a voz aqui já está falhando. Eu esqueci de trazer o meu remédio, não consegui comprar mais, né? Então é isso, pessoal. Um bom dia a todos aqui. Eu vou dar uma pegada aqui, cumprir algumas tarefas do trabalho, e daí, mais para o meio, para o final da tarde, a gente vai estar de volta lá na Expo Ingá, lá na barraquinha, lá no stand da Nativos. O stand da Nativos fica bem no fim do pavilhão, na frente da onde está a exposição das viaturas policiais, tá? Pessoal, se quiser, compareçam lá para a gente bater um papo, tirar uma foto, conversar, ouvir umas anedotas ao vivo. É isso aí, pessoal. Uma boa tarde, até mais.